Muito bem, queridos, a graça e a paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, que Deus possa estar te abençoando nesse momento ao qual você escuta essa devocional. Quero agradecer a Deus por mais uma devocional, por mais uma SEB, e essa de hoje é alusiva à nossa 7ª lição, que tem como título Perdoa-me, Senhor. Oh, como é bom, né? Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e transgressões. E o nosso devocional de hoje tem como título A Prática do Pecado. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15 nos diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, nós vamos estudar nessa próxima SEB sobre o pecado e como uma personagem chamada Davi, ele se colocou diante do pecado. É maravilhoso observar este exemplo de um homem que ficou conhecido na história como o homem segundo o coração de Deus. Porque quando a gente se coloca, irmãos, diante do pecado e deixamos que ele tome a nossa consciência, as nossas ações, porque o pecado, ele é agradável ao corpo, ao ego, e muitas vezes nós passamos por ele sem observar os seus resultados, que são malignos para a nossa existência. E eu quero, neste devocional, trazer um alerta para as nossas vidas, porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida e, como o texto de Tiago diz, né, nós estamos sempre observando a grama do vizinho, estamos sempre buscando tirar, né, de proveito ou tentar trazer emoções novas, ou tentar trazer uma condição ao qual não é estabelecida por Deus, mas por orgulho, por cobiça. Nós queremos usufruir daquilo que o outro tem, daquilo que o outro possui. Cada um de nós, queridos, somos tentados pela nossa própria cobiça, como diz o texto. Porque quando essa tentação chega ao nosso coração, ela nos seduz. E aí, essa cobiça, depois de haver concebido no nosso coração, ter atraído e ter se agarrado com ela, estamos diante do pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Mas se a gente observar, queridos, o que foi diferente na vida de Davi? O que aconteceu para que Davi não perdesse o seu grande presente de ser o maior rei da história de Israel? É tão simples observar. É tão simples aplicar a nossa vida. Davi, ele se colocou diante de Deus de uma forma profunda, queridos. De uma forma profunda,
aleluia, se colocando diante de Deus, arrependido, totalmente disposto a viver as consequências, mas entendendo que o pecado cometido lhe trouxe uma profunda separação de Deus. Queridos, como é importante fazermos uma ligação direta da Epístola de Tiago, aleluia, ao estudo que estamos fazendo nessa série do Salmo 51. Porque essa carta ela foi escrita a todos os cristãos do seu tempo e ela trata de assuntos práticos da nossa vida cristã. E eu quero que você que escuta essa devocional entenda que tratar desse assunto, de entender essa questão do pecado, aleluia, que a prática dele vai nos levar à morte, é linkar de uma forma contundente esses dois versículos, ao qual Tiago nos coloca, versículos 14 e 15, diante dessa necessidade de buscar diante de Deus uma reconciliação. Porque todas as provações que passamos, há nelas, devemos entender assim, viu? Benefícios. E o que devemos fazer? Vem a pergunta diante das provações. Primeiro, devemos nos alegrar diante delas. Porque Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Não devemos reclamar. Devemos agradecer a Deus, principalmente pelo fato de estarmos estudando esse salmo, porque ele vai consolidar a nossa fé. Ele vai consolidar o proceder daqui para frente, olhando o exemplo de Davi. Davi pecou pesado. Davi tirou a vida de um inocente. Davi adulterou, mas ele venceu, porque ele se colocou diante de Deus, suplicando seu perdão. E o que devemos fazer, pastor, diante das provações? Nós devemos perseverar pacientemente nas provações. Tiago 1:4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, andamos mancando muitas vezes, mesmo estando dentro da igreja, mesmo participando dos cultos, das liturgias, dos eventos, quando aceitamos viver um pecado que muitas vezes achamos que ninguém sabe, colocamos ele debaixo do braço como um ente querido da nossa vida. Mas eu quero que você, aleluia, ore nesse momento. Que você confie em sua oração, entendendo que Deus vai te ouvir como ouve uma criança. Porque Tiago 1:6 diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Confiar em oração como uma criança. E eu quero neste momento orar com você,
pedindo a Deus que Ele nos ajude a vencer, como venceu Davi, todas as provocações que vêm aos nossos olhos, às nossas mãos, aos nossos ouvidos, que esteja diante dos nossos pés e da nossa língua. Senhor, te louvo por esse momento maravilhoso de estarmos diante de Ti como um pecador que se arrepende de tudo o que passa na sua mente quando age, faz ou apenas pensa em fazer, mas que, glória a Deus, vence e não se deixa levar por essas tentações. Quero te agradecer por estar estudando este salmo, entendendo o que ele pode nos dar diante de todas as situações que vivemos. Nos dá em forma de ensino para que nós possamos aplicar em nossa vida e dizer: Senhor, estou vencendo todas elas, todas as provações, porque eu quero estar diante de Ti limpo e te abraçar no dia que o Senhor disser: vem para o meu abrigo, fica comigo eternamente. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz, a misericórdia, a saúde, a prosperidade e o amor. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.